do Egito até Canaã. Então imagine que Moisés, o grande pastor, recebeu uma igreja com 3 milhões de membros, e ele só tinha uma coisa para fazer: tirá-los do Egito e levá-los até Canaã. Não foi fácil. Nem o próprio Moisés conseguiu entrar em Canaã. Da turma toda que saiu, apenas 2 venceram: Josué e Caleb. E são Josué e Caleb que vão levar esse povo para dentro da terra de Canaã. E dentro da terra de Canaã eles passam por um período que nós chamamos em teologia do tempo dos juízes. E os juízes foram erguidos por Deus em um tempo em que o Senhor queria trazer à memória do povo quem ele era de fato e de verdade. O Israel que entrou dentro de Canaã parece não ter compreendido qual era a intenção de Deus. Não entenderam que Deus não era um mestre cuca que queria se meter na comida deles. Não entenderam que Deus não era uma espécie de alfaiate, que Deus não queria se meter na indumentária de roupa deles, que Deus não era uma espécie de agente matrimonial, porque parece que Deus queria se intrometer até no casamento deles. Não era nada disso. Deus queria levantar aquele povo como um modelo, como um exemplo a ser seguido por todos os povos que permeavam aquele mundo antigo, dos heteus aos heveus, girgazeus, os egípcios, enfim, toda aquela turma que cercava aquele povo que nascia. Temos, portanto, a falência deles. E a falência deles se dá exatamente no capítulo que eu li com vocês, quando Deus ergue o último juiz de Israel. Seu nome é Samuel. Samuel, o ministro de Deus com ministério tríplice, um homem que era sacerdote, profeta e também julgava o povo de Deus. É bem verdade que ele ainda era uma criança quando Deus havia o chamado, mas o Senhor já havia dado a ele a ordenança de um juízo que cairia sobre o seu povo, e o juízo viria a galope. E o juízo chegou no capítulo 4 do livro de Samuel. A Bíblia Sagrada diz que naquele tempo o sacerdote Eli, homem consagrado, homem santo, já estava envelhecido. Seus olhos não enxergavam mais. O peso do seu corpo não dava a ele a habilidade ou a mobilidade de caminhar no meio do povo. Então ele deixa na mão dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eu precisaria aqui de pelo menos umas 2 horas só para poder entender a mente de Eli. Como é que um homem de Deus consegue colocar 2 nomes nos seus filhos, que são nomes tão aterradores, são horríveis os nomes de Ofni e Finéias. Um deles significa pugilista, aquele que bate, e o outro boca de serpente, língua dobrada, língua bifurcada. Fico imaginando eu que leva um homem de Deus, que guia uma nação inteira, na frustração talvez do seu ministério, ungir 2 filhos, colocar nome neles tão terríveis. Mas não tenho tempo para isso. Mas tenho tempo para dizer que os 2 filhos dele não conseguiram levar adiante a sacracidade daquilo que era a nação judaica. Eles pecaram, e